Chegou a hora, chegou o momento da decisão para o Inter na Copa Libertadores da América. E neste vídeo eu quero falar com você sobre os 4 motivos pelo qual eu acredito na classificação colorada nesta noite de quarta-feira. Quero atualizar também as mudanças no time do Inter que podem acontecer e as mudanças que Felipe Luiz deve promover na equipe do Flamengo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional que joga hoje à noite a sua vida na Copa Libertadores da América, jogo importantíssimo, né? Contra o Flamengo, o Inter busca, né, reverter uma desvantagem de 1 gol de diferença, né? Se vencer o jogo, leva a decisão para os pênaltis, se vencer por 2 gols, garante a classificação no tempo normal. Empate ou derrota não muda em nada a nossa vida, né? Porque o Inter vai seguir eliminado, como está neste momento da Copa Libertadores da América. Então, quero atualizar, óbvio, as informações do Inter, as informações do Flamengo também, que treinou, né, nos últimos 2 dias no CT Luiz Carvalho, né, aqui em Porto Alegre, e o Felipe Luiz deve praticar algumas mudanças aí no time rubro-negro. Vamos atualizar tudo então, porque o Inter já está concentrado desde ontem à noite e a principal informação é a presença do colombiano Johan Carboneiro, que deve ter condições para 60 a 70 minutos. É provável que ele não comece o jogo como titular e que fique para uma alternativa de segundo tempo. A única novidade, treinada pelo técnico Roger Machado em algum momento do treino de ontem no CT do Parque Gigante, foi a entrada de Rafael Borré na vaga de Ricardo Matias. Mesmo assim, também o jovem do celeiro de Ases foi testado ou, né, foi colocado como titular na grande maioria do tempo. E por isso eu estou apostando na formação do Internacional com o mesmo time que perdeu no Maracanã por 1-0, pelo menos para iniciar o duelo nesta noite no estádio Beira-Rio. E aí o Inter iria a campo com Sérgio Rocher, Bryan Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley, Bruno Tabata, e na frente a dúvida entre Ricardo Matias e o colombiano Rafael Borré, mesmo acreditando que quem começa o jogo é o atacante, né, oriundo do celeiro de Ases. Cara, não é o time que eu escalaria. Eu gostaria de ver, né, o Borré no lugar do Tabata, o Inter com 2 atacantes, ou o Borré também tendo uma função muito específica, né, de pressionar o Jorginho, que para mim é o principal jogador do Flamengo, é por onde todo jogo do Flamengo passa. Mas, né, não tem muita alternativa também, né? Vamos ser sinceros, a gente olha para o banco do Inter e a gente não vê, né, uma injustiça no time titular do Inter hoje. É o que tem de melhor. Aí a gente pode falar, né, sobre o trabalho do departamento de futebol, as alternativas que chegaram para esse tipo de jogo, e a gente bateu muito na tecla, né, na abertura da janela, lá naquele período de pausa do Super Mundial. O Inter foi lento, mas não tem como a gente chorar o leite derramado agora nessa situação. Já o Flamengo deve ir a campo com algumas mudanças, tá? E até me surpreendeu bastante a possível nominata do Flamengo, porque o Felipe Luiz fez diversas mudanças no duelo para o jogo, né, desta rodada aí da Libertadores da América. O Léo Ortiz pode ser preservado porque já vem numa sequência longa de jogos. E aí o Danilo, que já entrou no jogo do Brasileirão aqui no Beira-Rio, poderia ser uma novidade. Além dele, tá, o Alexandro voltaria para o time e o Saul permaneceria como titular. Então a provável escalação do Flamengo tem o Rossi no gol, Varela na lateral direita, no lugar do Emerson Royal, que tem uma lesão, Danilo, então na vaga do Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Saul, ou seja, né, um time mais ofensivo, né, sem o Alan, né, que foi titular lá no Maracanã, Arrascaeta, Gonzalo Plata entrando na vaga do Luiz Araújo, Samuel Lino de um lado e o Bruno Henrique no comando do ataque, o Pedro indo para o banco de reservas. Então, uma formação bem diferente aí da equipe do Flamengo para esse duelo contra o Internacional. Antes da gente continuar a nossa resenha aqui, eu quero compartilhar uma conquista com vocês. Afinal, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a minha rotina é muito corrida. Estou aqui gravando esse conteúdo para vocês, logo já tenho que ir na academia, tem reunião presencial, tem reunião online, dia de jogo ainda mais corrido, ainda mais quando é fora de casa, né, onde o tempo é curto. E aí, gente, que entra o grande desafio, né? Encontrar
uma roupa que aguentasse todo esse ritmo e ao mesmo tempo me deixasse confortável e com estilo. E foi aí que a Dani me presenteou com essa Tech T-shirt da Insider. E, gente, ela tem tecnologia anti-odor, antimicrobiana, desamassa com o calor do corpo, absorve o suor e não desbota. Para vocês terem uma ideia, eu estou usando essa camiseta já tem 5 meses. Olha, quase que toda semana. E ela continua nova, igualzinha a esta aqui, que ainda está na etiqueta. Aí você já consegue medir, né? O quanto vale o investimento na tecnologia da Insider. E para você conhecer um pouquinho mais da Insider, e eu recomendo elas para vocês, eu consegui um cupom exclusivo que garante 20% de desconto em todo o site. E ele ainda é acumulativo com outras promoções. Então utiliza lá o cupom Colar Repórter e pega essa dica logo. Garante o teu kit com 3 Tech T-shirt, porque vale muito o investimento. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui para me agradecer, tá bom? Então, valeu Insider, tamo junto. Aproveita as promoções do link que está na descrição. Trazendo agora 4 motivos para acreditar que o Internacional pode virar para cima do Flamengo, eu quero trazer eles aqui. O primeiro é a figura emblemática de Andrés Nicolás D'Alessandro. Eu posso ter todas as minhas críticas ao trabalho dele como um diretor esportivo, mas eu também sei que hoje, dentro do estádio Beira-Rio, no vestiário do Inter, ele é a figura mais representativa, junto ao torcedor. Então é ele que pode ser o que foi como jogador, ser a representação do torcedor dentro do vestiário. Fazer com que o grupo de jogadores entenda o tamanho dessa decisão para o Internacional. O quanto vale o esforço desses jogadores para ter o seu nome, quem sabe, eternizado em caso de uma conquista de Libertadores. E, enfim, o D'Alessandro é o único que tem um lugar de fala nesse aspecto. Ele que pode incendiar um vestiário, ele que pode trazer um Inter mais agressivo, um Inter mais arrojado, um Inter mais brigador, um Inter mais mordedor. Então eu ainda acredito na figura do D'Alessandro. O segundo fator para mim são os jogadores experientes do Inter. Dentro do plantel colorado, tem 3 campeões de Libertadores, se não mais, tá? Tem aí o Alan Patrick, campeão pelo Santos, o Thiago Maia, campeão pelo Flamengo, o Rafael Borré, campeão da Libertadores pelo River, Gabriel Mercado também, tá nesse know-how, mas não deve jogar. E é por isso que eu acredito que seja jogo para esse tipo de jogador, que gosta do jogo grande, que sabe o que exatamente vai encontrar do outro lado do campo, que pode crescer nesse momento decisivo, como o próprio Borré já cresceu contra o Bahia na última rodada da fase classificatória da Libertadores. Então, acredito que esses jogadores podem fazer a diferença para o Internacional nesta noite de quarta-feira. O terceiro fator, para mim, talvez seja o mais decisivo, que é o fator Beira-Rio. Ah, Colar, mas o Inter tem eliminações traumáticas em casa. Sim, é verdade, mas também tem várias classificações recentes dentro do estádio Beira-Rio. Tem a conquista do Campeonato Gaúcho esse ano, tem a classificação contra o Bahia, vitória contra o Atlético Nacional. Querendo ou não, o Inter reverteu um 0-3 para o Nacional de Montevidéu e empatou em 3-3 num jogo que foi importantíssimo para a classificação do Inter esse ano. Tem aí, jogo contra o Colo-Colo, em 2022, onde o Inter reverte um 0-3 para 4-1, para 4-3, no agregado. Tem o jogo contra o River Plate em 2023, aquela epopeia que a gente fez para eliminar o atual campeão argentino, o Inter que estava em frangalhos naquele momento, e a gente sabe o quanto a atmosfera do Beira-Rio foi importante naquele jogo. Então temos classificações, as ruas de fogo vão estar aí, abrindo a partir das 6h30 da tarde, os torcedores já se reunindo, distribuição de sinalizadores, chegada do ônibus. É uma atitude pé quente da torcida. São mais de 10 vezes que o Inter já fez as ruas de fogo e são 3 eliminações. Então, tem muita coisa que agrega nesse aspecto. O fator Beira-Rio, a nossa camiseta, entender o nosso tamanho, acho que é o principal ponto para o Inter passar de fase na Libertadores. E o quarto fator é o próprio Flamengo, que tem um baita time de futebol, mas que já se mostrou batível nesse ano. Se a gente pegar curtos exemplos aqui, o Flamengo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, que é um time que tem extremas dificuldades no Campeonato Brasileiro, está numa situação bem parecida com a nossa nesse momento, está disputando a Copa Sul-Americana, porque caiu da Libertadores, conseguiu ganhar no Maracanã, perdeu em Minas, é verdade, mas ganhou uns pênaltis, mostrando que é possível sim eliminar o Flamengo.
O Flamengo perdeu para o Santos, do Neymar, por 1-0 na Vila Belmiro. Santos que levou 6 do Vasco, Santos que está na zona do rebaixamento, cheio de problemas. Perdeu por 1-0, resultado que serve para o Inter levar aos pênaltis. O Flamengo perdeu dentro de casa esse ano na Libertadores para o Central Córdoba da Argentina, que sequer avançou de fase na Sul-Americana, então, na competição sul-americana. Então, assim, tem um universo onde o Inter sim avança, né, também em virtude, né, das deficiências do Flamengo, que tem ótimos jogadores individualmente, Samuel Lino, Arrascaeta, Jorginho, Plata, mas é um time batível, né? O Inter precisa apenas vencer dentro da sua casa para levar a pênaltis. E se vencer por 2 gols, está classificado. É plenamente possível, sim, a gente acreditar numa classificação do Inter. Tá bom, gente? Não esquece de deixar o teu like se chegou até o final e acreditar no Internacional. Tá certo? Aquele abraço e boa sorte para nós. Fui!